Deseamos darle la bienvenida a todos los que hoy se concentran en esta sala para escuchar la conferencia magistral del doctor Milton Santos, que preside esta actividad. En la mesa se encuentran también el doctor Antonio Núñez Jiménez, como ustedes saben, presidente de la Fundación El Hombre y la Naturaleza, la decana de la Facultad de Geografía y presidenta del comité organizador del quinto encuentro, y la licenciada Sara Miranda, que hará la presentación del profesor doctor Milton Santos. Adelante. La conferencia titulada Nuevas concepciones de la geografía será expuesta por el profesor doctor Milton Santos. Aunque la obra del profesor Santos resulta bien conocida por la comunidad de geógrafos aquí reunida, quisiéramos brindarle, en breve síntesis, algunos aspectos sobresalientes de su carrera y trayectorias científicas. Su educación secundaria y superior la realiza en Salvador, Bahía, recibiéndose de doctor en geografía en la Universidad de Estrasburgo en 1958. Se desempeña a partir de esta fecha como profesor en la Universidad de Bahía entre los años 1959 y 1964, en las universidades francesas de Tolosa, Burdeos y París-Sorbonne desde 1964 hasta 1971. En el periodo 1971-1972 trabaja como investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y a continuación en la Universidad de Toronto, Canadá, entre 1972-1973. Con posterioridad, ejerce el profesorado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en la Universidad de Ingeniería de Lima, en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Desde 1974 y hasta 1976 lo hace en la Universidad de Dar es Salaam, Tanzania, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, desde 1976 a 1977. En el periodo 1979 a 1983 imparte el profesorado en la Universidad de Río de Janeiro, a seguidas en la Universidad de Sao Paulo y también en la Universidad de Bahía. Ha sido investido como doctor honoris causa en la Universidad de Tolosa en 1980, en la de Bahía en 1987, en la de Buenos Aires en 1990 y en la Complutense de Madrid en 1994. En este último año se le otorga el prestigioso Premio Internacional de Geografía Vautrin-Lud, que es el equivalente al Premio Nobel en Geografía. Asimismo, se le confiere en el propio año la categoría de profesor invitado de la Universidad de La Habana. Ha sido consultor de varios organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, así como de los gobiernos de Argelia, Nicaragua, Guinea-Bissau y del Senado de Venezuela. Ha publicado 35 libros y 250 artículos en diversos idiomas. Profesor, lo invitamos a impartir su conferencia. Doy las gracias a la organización de este evento por la extrema delicadeza de la invitación, por la oportunidad de estar una vez más frente a mis colegas de América Latina. Y quería dedicar esta conferencia a Sara, a quien agradezco por sus palabras, a Sônia, a quem agradeço por sua labor extraordinária organizando esta reunião, a Roberto e a mi viejo amigo, hermano, Nunes, a quem he conhecido quando a Revolução se instalava em este país e quien ha guardado la flama, la chama de la lucha anti-imperialista que nos ha tornado amigos. Esta charla, que vai durar 50 minutos, para permitir um debate depois,
terá 3 partes. A primeira parte, ao redor do mundo de hoje, suas visões. A segunda, acerca de los dilemas que a geografia enfrenta esse mundo. E depois, por último, alguns dos aspectos de meu próprio trabalho, algumas das proposições que hago para nossa disciplina este fim de siglo. Não sei se estão me entendendo, porque fui há pouco quase agredido aqui em relação com o idioma que devia falar. Me pergunto se estão entendendo o que estou falando. Então, posso continuar. Estou autorizado. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que há que distinguir entre mundo e visões do mundo. Isto será a conclusão, mas de logo vou enunciá-la. Há que distinguir também o mundo que se fabrica hoje do mundo que se pode fabricar também hoje. Vivimos mundo el qual não conhecemos em sua realidade, em suas possibilidades, porque o que nos apresentam como mundo são visões do mundo. Nunca, em toda a história da humanidade, o trabalho de falsificação da realidade ha alcançado a cumbre a que assistimos hoje. A humanidade é vítima de trabalho pertinaz de falsificação. E o que é mais grave, que esse trabalho é frequentemente secundado e, às vezes, é responsabilidade primeira de los que deveriam denunciar essa visão do mundo. E muitas instituições de investigação, de ensinança e de cultura funcionam como instrumento de difusão de visões do mundo que não são o mundo e que não podem levar a fabricar o mundo que desejamos. Esta é a importância de reuniões como os encontros latino-americanos de geografia. Esse trabalho de desmistificação da realidade global face a uma geografia oficial que insiste em apresentar o mundo como o que não é, e que pior, todavia, que busca a construção de mundo que não queremos. O mundo é formado de coisas naturais e artificiais, de homens e de las relações entre os homens e as coisas, entre as coisas e as coisas, por intermédio do homem. É assim que se hace a ação humana enquadrada por formas e por normas. Visões do mundo são, de uma parte, interpretação da estrutura do mundo, é dizer, das relações e das proporções entre coisas, homens e relações sociais, que definem os comportamentos. Pero as interpretações também são invitação a comportamentos, sugestões de lo que hacer. E é isso que hace importante obter as interpretações corretas. A geografia, nossa grande e modesta
disciplina foi definida por André Chollet de uma maneira muito sencilla, com uma descrição raciocinada do mundo, de los lugares. É dizer, não basta descrever, há que saber lo que se describe e há que ter atrás, é dizer, antes mesmo de começar a descrição, quadro de referência teórico que permita uma discussão, porque cada vez que proponemos algo que não pode ser discutido, não estamos contribuindo ao conhecimento, não estamos produzindo uma teoria ou método, estaremos, no máximo, apresentando discurso, e o discurso não tem eficácia política, se esse discurso não tem uma base teórica. É necessário, pois, uma descrição que seja interpretativa e que tenha como base esquema de pensamento, em qual, de um lado, está o mundo, de outro lado estão os lugares. É o mundo apresentado como conjunto de possibilidades. Possibilidades que uno toma ou não, possibilidades que uno usa ou não, e que certamente usa de forma diferente segundo os lugares. É o mundo conjunto de possibilidades. Os lugares, as oportunidades para a realização dessas possibilidades. Penso que esse é esquema com o qual podemos, os geógrafos, começar a trabalhar. Aí me aparece a ideia de físico alemão chamado Heisenberg, não sei pronunciar, então vou pronunciar de 3 vezes diferentes, Heisenberg, pero lo importante é o que diz este senhor. Quando escreve que o método modifica seu objeto. Os objetos não existem per se. Os objetos são o que os métodos decidem que sejam. De aí a importância do método. De aí porque o intelectual não pode trabalhar cegamente, enfrentar cegamente o que ele chama a realidade, porque a realidade não constrói ele, intelectual. A realidade é nossa construção e esta é nossa força. Porque se as coisas tiveram papel autônomo, o futuro estaria morto. E o futuro não está morto. Ora, somos hoje, em plena fase da pós-modernidade, vítimas do processo de conhecimento que a modernidade ha imposto. A modernidade ha imposto à humanidade, em esses 3 séculos em que vigora a modernidade, em que é vigorado a modernidade, método, que é o método que aprendemos de nossos maestros europeus e que conduz a ver a realidade de uma maneira dual e que impede de ver a realidade por conseguinte. Esta separação que está em toda parte entre natureza e sociedade, esta separação entre o natural e o artificial, esta separação entre o objeto e o sujeito, esta separação, sobretudo esta, entre razão e sentimento. Esses 2 reinos à parte, como se devêramos separar de um lado Boyle e de outro lado colocar a Hobbes, fundadores, das ciências naturais de alguma sorte e outro das ciências sociais.
este divórcio entre o que é uma única coisa. Sociedade, natureza, são uma coisa sola. Como natural e artificial, têm que ser vistos bajo uma mesma metodologia de apreciação. Objeto e sujeito não são separáveis. E, sobretudo, a crença que a Europa nos ha imposto, segundo a qual a objetividade só era possível quando afastáramos a emoção, e que é um erro fundamental. Penso que a grande riqueza de pueblos como nossos pueblos é exatamente esta capacidade de emoção. Mirava ayer por la manhã a televisão cubana e solo em minha habitação, enquanto buscava preparar esta ponência, escutava o que em outros países se chamaria de ballet, ou de espetáculo, primeiro que era o pueblo se manifestando. A fiesta, que é a superioridade de nossa raça latino-americana, esta coragem da festa, esta grandeza da festa, esta capacidade de emoção, que agora se está reconhecendo como o motor fundamental do conhecimento. O conhecimento não se obtém afuera da emoção, pero ao revés, a partir da emoção. É a emoção que cria o conhecimento. E todo conhecimento que não é criado a partir da emoção é um conhecimento frio, como vocês seguramente já hão constatado em sua existência. E que por isso mesmo não pode conduzir a humanidade ao encontro de seus destinos. Pero estas dicotomias de que falei, que vivem desde séculos, han traído para a geografia, creio eu, a ambiguidade, ou as ambiguidades que marcam nossa disciplina e que han impedido, hasta agora, nossa disciplina de apresentar um corpo teórico consequente. Porque a geografia tem buscado um discurso unitário, inseparabilidade da geografia física e da geografia humana. Discurso unitário, a ideia da região como um conceito unificador. Discurso unitário, o papel da ação humana através de posições como o possibilismo, os determinismos, os necessarismos. Pero há um discurso unitário que é imediatamente acompanhado de um método dual. Este é o grande problema da geografia. Um discurso unitário, pero um método fragmentado. E esta ambiguidade da geografia queda maior neste fim de século. Exatamente porque o mundo se ha tornado praticamente invisível quando todo está aí para que podamos, está correto, Luiz? Ver todo o mundo. Então, a geografia está ameaçada de ser uma disciplina ambígua em um mundo ambíguo. É dizer, está ameaçada de não ser nada. E é por isso que temos que prestar atenção, que estar atentos. E que cada dia temos que fiscalizar nossas próprias palavras, nossos atos, nossas propostas de cada dia, nossas realizações de cada dia, nossos compromissos.
si queremos ser útiles, no a la disciplina, pero a la humanidad y a la población de nuestros países. La pós-modernidade invita muito mais a la metáfora que al concepto. Las metáforas são simplificações abusivas, pero exitosas. A prática sistemática e, às vezes, velha é reducionismo. As metáforas frequentemente tomam conceitos de outras disciplinas e os utilizam tranquilamente na disciplina de um. E é dessa maneira que noções como de tempo e espaço, encontradas em la filosofia, em la física, em la psicologia, passam à geografia. É dessa maneira que a noção de movimento em física passa à geografia com o absolutismo da ciência física, e o geógrafo frequentemente habla da distância como sendo algo que define o espaço, o que sabemos que não é, como a utilização gratuita de metáforas. A ideia de homogeneização que tomamos da economia e que encontra um favor indevido na geografia. Basta ver os 10 caminhos que marcam, por exemplo, uma boa parte da geografia anglo-saxona por las apresentações quase burlescas de sua geografia pós-moderna. Como escapar a las metáforas? Como huir de las ambiguidades? Há, como sempre, vários caminhos. E o que vou apresentar agora é apenas uma parte de lo que estou buscando construir, e tenho medo, devo dizer, que não consiga explicar completamente meu pensamento. Conto, por isso, com sua tolerância. E se é solicitado que haja uma discussão, exatamente para aclarar uma ou outra coisa que vou enunciar. Aviso de logo que não será fácil. A mim não interessam coisas fáceis. Ademais, livros fáceis, classes fáceis, não interessa a nadie. A única maneira de fazer a gente aprender algo é ensinando-lhes a dificuldade e a coragem de enfrentar a dificuldade. Então, se vamos. A ideia que há anos me persegue de el espaço com uma forma contenido, é dizer, uma forma que tem um contenido. O contenido cambiante, aunque a forma se mantenha a mesma. O que hace que a coisa que vemos como se não houvera recebido nenhum cambio, na realidade é outra coisa. É todo o problema da análise do paisagem, que por trás de uma aparente permanência há uma mudança permanente. Essa ideia, agora, com a crítica que se hace à modernidade, da parte dos historiadores da ciência, e o caso, entre outros, de Latour, que está sendo traída a noção de mistos ou de híbridos. Todo é híbrido. Nada é puro. Esta pureza que ha buscado na modernidade, em sua metodologia, essa equivocada pureza que, separando
natural e social, natural e artificial, objetivo e subjetivo, e que escapa à realidade que não é separada, não é capaz de separação, que se apresenta em sua integridade e que há que enfrentar a tarefa de interpretar essa integridade. Minha proposta, pois, do espaço visto como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. De um lado, objetos criados ao longo da história, de outro lado, as ações humanas, formando sistemas que separamos de um ponto de vista analítico, pero, em realidade, sistemas que trabalham juntos, permanentemente juntos. E aí se cria o problema de como trabalhar esta união entre objetos e ações. Minha proposta é que tentemos trabalhar esta união a partir da ideia de técnica e da ideia de tempo. Não estou falando das técnicas aisladas, das técnicas que ajudam a encontrar a realidade. Hablo do fenômeno técnico, que é um fenômeno que acompanha a humanidade desde seu início. O homem sempre foi um produtor de técnicas, desde as técnicas puras, que são as técnicas de seu corpo, hasta as técnicas atuais, a tecnologia que de alguma maneira desmente a técnica, porque frente a um aparato moderno, minha participação como ser inteligente é quase desnecessária, uma outra fonte de confusão. E o tempo que para ser utilizado por nós outros tem que ser capaz de uma conversa, de uma relação com o espaço que unicamente é possível se lo empiricizamos, se tornamos esse tempo algo de empírico. As técnicas, a técnica está em los objetos, pero também está em las ações. A técnica não é algo que se limite às coisas. As ações também são feitas a partir de uma base técnica. E o que caracteriza na época atual é esta tecnicidade das ações, este conteúdo técnico das ações, que permite a precisão das ações. Precisão das ações que permite um lucro maior para aquele que dispõe da possibilidade de tecnicizar sua ação. Ação tecnicizada que vai encontrar-se com objetos igualmente tecnicizados, objetos técnicos, fabricados para oferecer esta ou aquela oportunidade para as possibilidades do mundo. Pero objetos e ações têm igualmente um conteúdo jurídico. Hablo no sentido amplo. Deveria, a lo mejor, falar de normas, é dizer, que os objetos técnicos têm normas, porque a técnica, um dos aspectos da técnica é que ela é normativa e normada. Toda técnica é, por definição, normativa e normada. Por conseguinte, os objetos técnicos criam normas. A única presença de um objeto técnico supõe uma norma. Legamos um pouco tontos em los hotéis de outros países, até que descobrimos as normas com as quais acionamos a luz, a televisão,
o ar acondicionado, porque somos, de alguma maneira, subordinados hoje a essas tanques que não funcionam, senão a partir de normas. E assim também são as ações humanas, cada vez mais normadas. Este é que é o grande problema do tempo atual. De tal maneira que chegamos a um momento da história em que o tempo não é um privilégio das ações. E aí entra o trabalho do geógrafo, porque os objetos também têm tempo. Cada objeto permite uma dada temporalidade. Mirem, ustedes, os objetos que los cercam em sua vida cotidiana para ver que os diferentes objetos que temos ao redor de nós outros não têm a mesma capacidade de tempo. Essa capacidade de tempo que faz com que cada objeto recebe uma certa quantidade de capital e uma certa quantidade de trabalho. Os objetos diferem em capacidade de receber capital, de receber trabalho, em função de seu conteúdo técnico. Este é o tempo dos objetos. Ora, a geografia é uma ciência social que se distingue das outras ciências sociais, porque não apenas busca ter um objeto de investigação, ela trabalha com objetos e tem que conhecer como esses objetos são, se queremos fazer uma geografia que tenha eficácia. E é por isso que a geografia não pode ser apenas uma ciência de ação. Um dos livros mais importantes, ultimamente escritos, é de um geógrafo suíço de habla alemã, chamado Benno Werner. Este colega ha escrito um belíssimo livro, em qual ele disse que a geografia é a ciência de ação, e não dos objetos. Aunque sua argumentação, a meu juízo, pode servir para mostrar exatamente ao revés. Pero é dos grandes livros publicados recentemente em nossa disciplina. Todavia, eu queria ser, a propósito do que estou a dizer aqui, uma referência que é a seguinte, é que a ação, no mundo de hoje, não se completa sem objetos. E no mundo de hoje, sempre. E aí aparece um aspecto que me parece importante na metodologia da geografia, como tratar o tempo. Houve diversas tentativas de tratá-la, as tentativas mais bem-sucedidas sendo lá de Agerstrand, que desgraçadamente não tem muitos seguidores em nossos países. Sei que em Espanha, na Universidade de Alcalá, há colegas que trabalham com profundidade a obra de Agerstrand, pero a mim me parece que a empiricização necessária do tempo passa por a ideia de evento, com a qual não temos trabalhado. A ideia do evento, do acontecimento. Whitehead, esse filósofo inglês, ha escrito que o evento é uma centelha do universo. É dizer, o universo vive cada dia emitindo por suas possibilidades eventos. A ação humana transporta o evento, que é uma possibilidade histórica, dada em um momento determinado da história, e que chega ao lugar. Chega ao lugar que funciona como a condição do evento. Sobretudo no mundo de hoje. É isso que distingue o mundo de hoje do mundo do passado, que cada lugar, em função da plus-valia
que a plusvalia se ha tornado universal, cada lugar tende a receber um certo tipo de evento. É dizer, tende a buscar em las possibilidades generais que são típicas de um momento da história, essas possibilidades que são sistêmicas e que definem um mundo a cada momento do transcurso. É lugar que permite ao mundo realizar-se. Porque sem lugar não há mundo. E está aí, me parece, a grande abertura que tem a geografia de fines do século XX. Esse papel do lugar como a oportunidade de realização de uma história que é apenas possível e que a ação humana transporta a ele lugar como uma flecha, pero uma flecha que se entorta, que se verga, que não chega de maneira absolutamente direta ao lugar. Direta sim, pero esta flecha do tempo, ela não alcança o lugar sem inflexão. O lugar la muda, la corrompe, la transforma, la determina, la define. Me parece que está aí uma possibilidade nova para a geografia. Porque o lugar é onde estão os homens juntos, sentindo, vivendo, pulsando, emocionando-se, por conseguinte, capazes de uma ação que não é unicamente pragmática. É a força do lugar. E por aí aquele lugar termina maior, mais grande que o mundo. Por essa força que vem da presença de homens que se exercitam como homens, completamente, em lugar, porque o mundo não nos permite exercitar-nos completamente como homens. Sobretudo hoje, quando o mundo não quer que sejamos homens, nos pede que sejamos objetos, incluso os intelectuais, porque nos invitam a ser o que não é nosso dever. Ao revés, nos invitam a descumprir nosso dever. A única forma de buscar cumpri-lo é tomar consciência completa de lo que é o lugar. Há que temer o risco de tecnologização. Esta palavra é tomada de um filósofo que se chama Husserl. Ele disse que uma coisa é a técnica e sua utilização, outra coisa é a tecnologização. A tecnologização é uma forma de utilização da técnica que impede o exercício da história e que impede o exercício da emoção. É isso que estamos assistindo. E esse é o grande risco que a geografia, incluso, assiste se, acaso, decidimos utilizar as técnicas que estão à nossa disposição em geografia do fim de século como se fosse a última solução e não um pequeníssimo começo de solução. A tecnologização nos impede de ver as coisas em lo que são e nos impele a apostasiar a realidade, vendo-la através de algo que, na realidade, não tem vida, senão junto com a ação humana, porque a técnica é também sociedade. Não há uma técnica aislada da sociedade. Nunca ha existido, nunca existirá. Quando la aislamos,
estamos mentindo à realidade. E aí que aparece, este fim de siglo, o papel del lugar e a possibilidade de tratar o cotidiano sem uma macaqueação. Sim? Macaco em português é mono, sem o risco de namoreria. Como trabalhar como trabalhar o cotidiano? A mim parece que, se tomamos a coisa técnica, eu não vou desenrolar a hora, porque estou listo a responder, a contestar se algo me lo pergunta depois. O cotidiano pode ser uma maneira de fazê-lo. E como se pode ver o cotidiano em lugar? Eu penso que, em primeiro lugar, o cotidiano se pode dar em várias escalas. Mas estou falando da escala da copresença. Copresença, dizia, o cotidiano da copresença, o cotidiano da contiguidade, o cotidiano de los hombres juntos, em uma área precisa, em um espaço contínuo e contíguo, limitado exatamente por essas ações que criam um intercâmbio fundamental e que produzem uma solidariedade. Não solidariedade em sentido moral, ético, mas solidariedade como necessidade de colaboração. Que sejam uns mandem, outros obedeçam, uns ganhem, outros percam, pero o conflito é que é criador. Não é a homogeneidade que é criadora. Não é o acordo que é criador. O que é criador